Palavra de Deus. Haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Eu gostaria que todos repetissem a parte A deste versículo. Haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Vamos lá? 1, 2, 3. Para ensaio ficou mais ou menos, mas pode melhorar, sim ou não? Sim ou não? Então vamos lá, 1, 2, 3. Amém. Senta glorificando, falando em línguas estranhas, em mistério com Deus, neste lugar, em nome do Senhor Jesus. Queridos, eu estava orando, pedindo a Deus uma palavra para esta noite, e durante todo o dia, o Espírito Santo martelava na minha mente e no meu coração esta palavra: haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Nós encontramos aqui uma pergunta, uma interrogação nesta frase deste versículo: haveria alguma coisa difícil ao Senhor? É uma pergunta que está fazendo. E nós encontramos nesse texto uma história muito interessante. Abraão, o homem que tinha uma promessa de Deus. Deus fez uma promessa para Abraão. Abraão, o homem que tinha intimidade com Deus. Ele ouvia a voz de Deus. Ele conhecia a voz de Deus. Ele sabia quando Deus estava falando com ele. Porque é importante, queridos, quando nós temos intimidade com Deus, quando nós conhecemos a voz do Senhor, nós sabemos que é Deus que está falando conosco, e nós estamos prontos para obedecer a voz de Deus. Infelizmente, muitas pessoas estão dentro das igrejas, mas não têm intimidade com Deus, ainda não conhece a voz de Deus. Deus está falando através da palavra, através de sonhos, através de profecias, através de revelação, mas ele não entende que é a voz de Deus. Mas Abraão era diferente. Abraão, ele tinha intimidade com Deus, ele conhecia a voz de Deus. E é isso que está precisando na vida de muitos crentes dentro da igreja, que tem 10 anos, 15 anos, 20 anos, mas ainda não tem uma experiência com Deus. Há poucos dias, um irmão me procurou e ele disse: pastor, tem 15 anos que eu estou na igreja, 15 anos de evangélico, e só agora, este mês, que eu tive um encontro com Deus. Porque aos 15 anos, eu era um crente endemoniado dentro da igreja. Eu era contra pastor, eu era contra tudo dentro da igreja. Era um crente endemoniado dentro da casa de Deus. Era contra tudo dentro da igreja. E ele falou: só agora que eu tive um encontro com Deus. E tem muitas pessoas assim, queridos, crentes endemoniados dentro da casa de Deus, que precisa ainda ter um encontro com Deus. Muitas das vezes nós pensamos que este culto de segunda-feira é um culto de libertação somente para pessoas que ainda não conhecem a Deus, mas tem muitas pessoas que estão dentro da igreja que precisam ser libertos, que ainda não se converteram ao Senhor, que ainda não teve um encontro ainda real com Deus, que precisa realmente conhecer a voz do seu Deus.
precisa ter uma intimidade com Deus, não sente mais a presença do Senhor, não sente mais a presença do Espírito Santo, está congelado, mas nesta noite o Espírito Santo vai tocar em você, você vai abrir esta boca santa e você vai glorificar, você vai exaltar o nome santo do Senhor, aleluia. Porque com Abraão era diferente. Ele conhecia a voz de Deus. É por isso que Abraão é o pai da fé. Era um homem que tinha uma intimidade com Deus. Abraão tinha uma fé que nós não podemos calcular o tamanho da fé de Abraão. E Deus faz uma promessa para Abraão: olha, Abraão, eu vou te dar um filho, mesmo na velhice, eu vou conceder um filho para você e a sua esposa Sara. O Senhor aparece para Abraão e fala: Abraão, eu fiz uma aliança contigo, porque grande vai ser a sua descendência. Olha para o céu, Abraão, e vê se você pode contar as estrelas do céu, porque é assim que vai ser a sua descendência, é assim que vai ser a sua família. Assim como você não pode contar as estrelas do céu, assim vai ser a sua descendência. Deus faz uma aliança com Abraão, faz um pacto com Abraão, um pacto de abençoar a sua família, de abençoar a sua casa. E Deus fala com Abraão: Abraão, eu vou te dar um filho mesmo na velhice. Abraão ficou animado e correu para a irmã Sara e falou: irmã Sara, olha, hoje o Senhor apareceu para mim, e Deus falou que Ele vai nos dar um filho. Naquele momento Sara falou: mas como? Que Deus vai nos dar um filho, Abraão? Você está caduco? Você está de cabelos brancos? Eu acho que você não está entendendo. Porque você está falando que Deus vai nos dar um filho na velhice? Nós não temos condições, Abraão, de termos um filho. E a Bíblia diz, querido, que naquele momento Sara riu de Abraão. Sara, ela não sorriu, ela riu. Sabe aquela risada de deboche? Que nada, Abraão, não tem condições. Não tem condições de nós termos um filho. E é assim, querido, que acontece nas nossas vidas também. Quantas pessoas olham para você e te desprezam? Quantas pessoas olham para você e muitas das vezes você tem um sonho na sua vida, você tem um desejo de ser um pregador, você tem um desejo de ser cantor, e você conta para alguém ri de você. Não tem jeito, esse daí está sonhando demais. Você muitas das vezes tem um sonho de ter uma casa própria, e você fala para aquela pessoa, para um amigo seu: olha, Deus vai me dar uma casa. Aí a pessoa ri de você. Esse daí está sonhando demais. Esse daí está sonhando demais. Um sonho de ter um carro, e as pessoas começam a rir de você, zombando de você. Queridos, quantas das vezes eu passei por isso na minha vida? Pessoas que não acreditavam em mim, pessoas que zombavam de mim. Mas que nada, você vai gravar CD, que nada, você não tem condições. Só que nós servimos um Deus, dono da prata e do ouro, um Deus que é rico, um Deus que tem todo o poder no céu e na terra, um Deus que faz coisas impossíveis acontecer na vida do cristão que serve a Ele. Deixa rir de você, deixa
deixa eu rir de você, porque quem ri por último ri melhor. Quem ri por último ri melhor, queridos. Aleluia, aleluia. Ninguém vai frustrar os teus sonhos. Você não pode deixar os teus inimigos frustrar os teus sonhos. O que Deus colocou no teu coração, meu querido, vai concretizar. Haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Haveria alguma coisa difícil para o nosso Deus? E nós observamos que naquele momento que Sara começou a rir de Abraão, o Senhor apareceu para Abraão e disse: Abraão e Sara, haveria alguma coisa difícil para mim? Haveria alguma coisa difícil que eu não posso fazer? E o Senhor disse mais para Sara: Sara, só porque você riu, eu vou te dar um filho, e o nome dele se chamará Isaque, que significa riso. Só porque você riu, eu vou te dar um filho. E é assim que Deus faz, querido. Quando Ele vê alguém zombando de nós, quando Ele vê alguém que não acredita em você, Deus fala: eu vou cumprir as promessas, só para eles verem que você serve um Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus que tem poder no céu e na terra, um Deus que faz coisas impossíveis acontecer. E a Bíblia diz que Deus realizou, aleluia, o desejo do coração de Abraão e de Sara, deu um filho maravilhoso, deu Isaque para eles. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando Deus fala, Ele é fiel para cumprir, mesmo que demore 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas Deus vai cumprir na tua vida todas as promessas que Ele fez para você, meu querido. O Espírito Santo está aqui, está ministrando ao teu coração, meu querido. Aleluia! Ele é fiel para cumprir. Oh, aleluia. Tem uma irmã ali em São Paulo, e Deus falou que iria salvar o esposo dela. Deus falou: eu vou salvar ainda o teu esposo ainda. Era um homem que era beberrão, pinguço, e as pessoas diziam assim: esse daí não tem mais jeito. Esse daí, para um dia ser crente, servir a Deus. Mas essa irmã, ela orou, queridos, 10 anos para Deus salvar o seu esposo. 10 anos orando para Deus salvar o seu esposo. E hoje ele é obreiro na casa do Senhor. A Bíblia diz que ao tempo determinado, querido, o tempo é de Deus. O problema é que nós queremos que Deus faça no nosso tempo, na nossa hora, mas é no tempo de Deus. Deus vai cumprir as suas promessas no tempo dele. Por quê, pastor? Por que Deus vai cumprir no tempo dele? Porque Deus sabe se você está preparado para receber a bênção ou não. Tem muitos cristãos, tem muitos crentes que não estão preparados para receber a bênção. Quando Deus dá a bênção, transforma em maldição. Você vê o exemplo de vários cantores, vários pregadores, e de repente Deus começa a exaltar. Aquele cantor, aquele pregador começa a ser conhecido no Brasil, no mundo inteiro. Aí começa a ficar orgulhoso, começa a ficar exaltado. De repente você só ouve dizer: fulano caiu,
fulano já está desviado, porque Deus dá a bênção para a pessoa, mas não sabe cuidar da bênção que Deus deu. E tem muitas pessoas dessa forma, que fica questionando Deus: Deus, por que eu ainda não fui abençoado? Deus, por que ainda não recebi esta bênção? Deus, por que o Senhor ainda não fez esse milagre na minha vida? É porque você ainda não está preparado. Quando você estiver preparado, Deus, Ele vai te dar a bênção. Deus vai cumprir as suas promessas na tua vida, mas precisa que você esteja na posição que Ele quer para servir ao Senhor Jesus. Haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Nós encontramos no livro de Lucas, capítulo 1 e o verso de número 37, a resposta para este versículo. Para Deus nada é impossível. Para o nosso Deus não tem problema difícil. Não tem problemas difíceis para o nosso Deus. Qual é o problema que você está achando que é difícil para você? Qual é o problema que está te perturbando, que você acha, olha, não tem jeito, eu não encontro mais saída para resolver? É as dívidas? São as contas para pagar? Quantos testemunhos eu tenho visto de Deus fazer coisas tremendas em São Paulo, de pessoas que estavam com dívidas de 1 milhão e o banco reduziu para pagar R$1.200. Milagres não se explica, mas Deus faz isso. Deus, Ele faz isso, Ele vai fazer na tua vida também, meu querido. Deus vai fazer na tua vida. Ele vai mudar o teu cativeiro nesta noite. Ele vai mudar esta situação. Aleluia. Ele vai mudar esta situação na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Para Deus nada é impossível. Qual é o problema que está te perturbando? É a enfermidade? É a enfermidade? E você acha muitas das vezes que já não tem mais cura, que não tem mais solução, porque o médico diz: olha, não tem mais jeito. Você já está desenganado pelo médico da terra, mas pelo médico dos médicos ainda há jeito para o teu problema. Aleluia. Ele é o médico do impossível, e Ele vai fazer nesta noite na tua vida. Ele vai tocar, Ele vai tocar, Ele vai tocar, e Ele vai te curar. Oh, aleluia. Haveria alguma coisa difícil para o nosso Deus? Haveria alguma coisa difícil para o Deus que nós servimos? Nós não estamos servindo um Deus de Baal, nós não estamos servindo um Deus morto, nós estamos servindo um Deus poderoso, nós estamos servindo um Deus que é vivo, um Deus que visita agora, lá no hospital, lá na UTI, lá na casa, aonde estiver, o Senhor toca nesta noite, Ele toca em você, em nome do Senhor Jesus. Oh Deus, não há problema difícil para o nosso Deus. Ele tem todo o poder no céu e na terra. Nós encontramos no Evangelho de São Mateus, capítulo de número 19, e o verso de número 26. E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Eu vou ler novamente, para ficar marcado na tua mente, no teu coração. E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens é impossível, mas a Deus tudo
possível. Aleluia. Não é uma coisa só, é tudo. Tudo é possível para Deus.